Vamos, a partir de agora, iniciar o conteúdo da nossa aula de hoje. A ideia hoje já é começar, né? Como vocês já devem estar visualizando, praticamente todas as barras da estrutura já estão lançadas, né? Ao longo do curso a gente foi aprendendo a fazer a parte de lançamento da estrutura, fazendo o lançamento das barras. A ideia hoje é começar a falar um pouco sobre os carregamentos. No início do nosso curso, a gente visualizou um início, né, uma parte inicial importante para a introdução de carregamento, que são as hipóteses. Vamos só recordar aonde fica a possibilidade de introduzir as hipóteses. Menu superior, obra, opção dados gerais e as hipóteses da nossa obra, as hipóteses adicionais, as cargas especiais, fica dentro do botãozinho hipóteses adicionais, cargas especiais. Então, para não esquecer, o ideal é sempre criar as hipóteses de carregamento. Lembrou de algum tipo de hipótese? Pode a qualquer momento voltar aqui ao menu obra, dados gerais, hipóteses adicionais e criar as hipóteses para vocês introduzirem a carga. Então a ideia inicialmente é criar as hipóteses de carregamento. A partir da hipótese de carregamento criado, aí sim passar a introduzir as cargas na estrutura. O software, como eu comentei, né, anteriormente, ele é um software para nós e barras. Então a grande maioria das opções que nós teremos serão introduções de cargas na barra. O software é um software de barras, então a grande maioria das opções, né, a maioria das variações que a gente vai encontrar, e às vezes até as melhores simulações, vão estar disponíveis realmente na introdução de carga na barra. Porque carga na barra é o recurso às vezes mais utilizado e o mais ideal para determinados tipos de simulação. Então quando você vai ter uma carga uniformemente distribuída numa barra, uma carga numa determinada faixa, uma carga até mesmo pontual num determinado ponto da sua barra, o software vai permitir que você faça isso porque ele tem recursos e, aliás, os melhores recursos de cargas estão nas opções de carga na barra. Vamos começar primeiramente visualizando, né, onde se encontram essas opções de cargas. Nós temos um menu específico para introdução de cargas. E ao introduzir ao pegar qualquer opção desse menu de cargas pela primeira vez, você vai visualizar que o software vai apresentar as informações em amarelo da hipótese de peso próprio. Como eu até mesmo já comentei com vocês em aulas anteriores, a gente não vai precisar se preocupar com o peso próprio dos perfis, porque o nosso software ele já leva em consideração o peso próprio. Então, tudo que a gente lançar aqui dentro dessa estrutura, tudo que a gente lançar, o peso próprio já vai estar sendo levado em consideração. E é por isso que ele inicialmente, quando você fizer, por exemplo, uma primeira introdução, quando você habilitar um primeiro comando de cargas, ele vai alterar a visualização, trazendo uma visualização em amarelinho, que é da hipótese de peso próprio. Vou até fazer essa visualização, depois eu vou dar uma melhorada nessa visualização, porque o software tem uma possibilidade da gente aumentar e diminuir o desenho da carga, aumentando e diminuindo as suas escalas, mas é mais para vocês terem a noção do que vai acontecer. Como eu disse, o software tem as melhores opções de carregamento no menu de carga na barra. Então eu vou pegar esse primeiro menu, vou clicar lá no menu carga, lá na parte superior, introduzir carga em barra. E aí, como eu comentei com vocês, vai ficar uma visualização
em amarelo. Esta visualização em amarelo é a hipótese de peso próprio que já está sendo apresentada para você. É claro que você não consegue ver diretamente os valores, porque a escala da visualização do peso próprio está muito pequena. Se você aumentar, né, o software tem uma possibilidade de você aumentar esse tipo de visualização, aumentando a escala da visualização dos desenhos mostrados aí do carregamento. É só entrar aqui no menu, ó, carga, escalas, e veja que ele traz, ó, uma escala para você introduzir, aumentar ou diminuir. Eu vou aumentar aqui, ó, para uma escala de 300, a de peso próprio, que é a primeira linha, e clica em aceitar. Ao fazer isso, ó, ele melhora a visualização, continua apresentando essa hipótese e fica melhor de você visualizar. Agora eu consigo até dar um zoom para visualizar os valores que estão sendo apresentados. Eu consigo até visualizar que o perfil W150x13 realmente pesa ali dentro do software 13 quilos por metro. Então eu tenho a visualização. Essa apresentação em amarelo aqui são os valores de peso próprio da minha estrutura. Então eu não preciso me preocupar com o peso próprio da estrutura. Não tenho que me preocupar em lançar o peso próprio das barras, porque o próprio software já tem nas suas bibliotecas, nas suas opções de cadastro, o peso próprio de todos os perfis. Eu vou precisar me preocupar com os outros carregamentos. O carregamento da telha, o carregamento do fechamento da cobertura, o carregamento do fechamento lateral, qualquer tipo de carga que eu precise lançar na minha estrutura, eu posso fazer o lançamento dessa carga utilizando as ferramentas de carga que eu vou apresentar para vocês. É claro, é um treinamento, é mais para você aprender aonde está a ferramenta, aonde usar a ferramenta. E depois, claro, você decide qual é a melhor ferramenta, qual é a melhor maneira de você manipular e simular a introdução das cargas que você desejar. Eu vou começar pelo carga na barra, porque como eu disse, é o recurso que a gente mais utiliza. Não que a gente mais utiliza, mas é a ferramenta que mais possibilidades vai trazer da gente fazer simulações. E em alguns casos, ela vai ser a única opção que a gente vai ter para determinado tipo de carga que a gente for introduzir. Então, vou retornar ali a ferramenta carga, escalas. Deixa eu só diminuir de novo aqui a apresentação da escala do peso próprio, para não ficar a tela tão poluída. Então, diminuir ali, ó. Então, pronto, não tem nenhum tipo de apresentação mais tão grotesca, né? Eu prefiro tirar para não ficar muito pesado. Agora que eu fiz isso, eu vou entrar mais uma vez no menu de carga. E agora sim eu vou apresentar para vocês as opções de introduzir cargas em barra. Notem que você tem o introduzir cargas em barras, você tem o introduzir carga no nó, você tem o introduzir carga no pano, você tem o introduzir carga superficial, que são opções de introdução de carregamento e a gente vai comentar ainda hoje na nossa aula. Mas eu vou começar, ó, carga, introduzir carga em barra. O comando é bastante simples de você trabalhar. Você escolhe a barra ou mais de uma barra e faz o lançamento da carga que você desejar. Então, às vezes você tem, por exemplo, o peso da cobertura, do seu fechamento da cobertura por metro linear, e você quer fazer o lançamento dessa carga na terça, você pode selecionar as terças e fazer o lançamento da carga na terça. Ou às vezes você tem, por exemplo, um peso da calha.
Você pode selecionar onde a calha vai estar apoiada, a barra que a carga vai estar apoiada e lançar o peso ou lançar pelo nó. Então vai ter uma série de opções que você vai poder fazer. O importante é você ter a ideia e as ferramentas que você vai utilizar. Eu quero fazer o lançamento em todas as minhas terças do valor, principalmente do peso do fechamento da cobertura. Para ficar mais fácil de eu selecionar então as barras, eu vou precisar selecionar mais de uma barra. Ó. Então são várias barras as minhas terças. Pelo 3D aqui não vai ficar muito fácil de eu selecionar. Veja que eu já selecionei algumas barrinhas. Mas eu vou abrir aqui a minha água esquerda, a visualização da minha água esquerda, e vou selecionar as minhas barras, as minhas terças. Eu posso, ó, como vocês já sabem, a gente pode abrir uma janelinha para fazer a seleção das barras. É como no AutoCAD. Se você pegar da esquerda para a direita, você tem um tipo de seleção. Se você pegar da direita para a esquerda, tudo que cruzar com a janelinha é selecionado. Então estou fazendo aqui uma seleção das barras que eu quero trabalhar. Estou pegando todas as minhas terças. Pronto, ó. Selecionadas as terças, ó, todas as terças estão selecionadas. Uma vez que você selecionou as barras, então vou voltar a visualizar aqui pela vista 3D, tenho todas as barras da água, todas as terças da minha água esquerda selecionada. Para confirmar, botão direito do meu mouse. Então, entra no menu carga, introduzir carga em barra, seleciona a barra, uma ou mais de uma barra, confirma a seleção e o software vai te apresentar aqui as ferramentas de carregamento. Notem que, como eu comentei com vocês, existe uma variação de tipos de cargas que o software permite trabalhar. Aliás, carga na barra é a única que vai trazer algumas dessas possibilidades. Nós temos uma possibilidade de introduzir uma carga concentrada na barra. Nós podemos fazer o lançamento de uma carga uniformemente distribuída. Pode ser distribuída numa faixa. Pode ser distribuída numa faixa triangular à esquerda ou à direita. Pode ser distribuída numa carga trapezoidal. Você pode introduzir nessa barra um momento pontual. Você pode introduzir nessa barra um acréscimo de temperatura. Ou você pode introduzir nessa barra uma variação de temperatura. Então são 9 possibilidades de introdução de cargas em barra. Basta você selecionar para você se fazer a simulação que você desejar. Eu quero introduzir o peso do fechamento da minha cobertura, que vai estar apoiado, por exemplo, que vai estar sendo sustentado pela terça. E esse carregamento eu quero fazer um carregamento uniformemente distribuído na barra. Primeira coisa que você faz, né, você não pode esquecer, é de selecionar a hipótese de carregamento que você criou para o fechamento da cobertura. Por exemplo, eu criei para o fechamento da cobertura a hipótese de carga permanente 1. Então, lá nas hipóteses adicionais, eu criei essa hipótese. Agora eu vou selecionar essa hipótese para fazer o lançamento desse carregamento. Uma vez que você escolheu a hipótese, selecionou a hipótese que você criou para esse tipo de carregamento, escolhe o tipo de carga. Como eu já tinha comentado, eu vou pegar uma carga uniformemente distribuída ao longo da barra e vou introduzir o valor dessa carga. Lembrando que o software está em toneladas e você já aprendeu que a partir do configurações gerais unidades você pode trocar para quilonewtons se você desejar. O peso do meu fechamento da cobertura eu vou supor que é 0,008 toneladas por metro. Eu vou aumentar um pouquinho, vou pôr 0,12 para ficar uma carga um pouquinho maior. Então, 0,012
toneladas por metro. Então vai ser uma carga uniformemente distribuída nessa barra. Uma vez que você fez isso, uma vez que você fez a introdução, abaixo você tem que definir o eixo de definição da direção da carga. Notem que o software trabalha pelo eixo local da barra. Lembrando, sempre que você utilizar o eixo local da barra, procure dar um zoom para visualizar o eixo local da barra. E aí fica mais fácil de você selecionar a direção e sentido de aplicação depois. Eu vou selecionar a opção do eixo global. Uma vez que você escolhe se é pelo eixo local ou pelo eixo global, aí sim o software vai permitir que você coloque a direção e sentido de aplicação da carga, sendo que ele já tem algumas opções pré-definidas, como por exemplo, direção segundo o eixo X, em sentido positivo, direção segundo o eixo Y em sentido positivo, direção segundo o eixo Z em sentido positivo, assim sucessivamente, e até a possibilidade da introdução de um vetor. A carga aplicada será na direção definida pelo sistema de referência, ao qual a gente pode trabalhar com um vetor. Ao selecionar direção e sentido de aplicação da carga, no meu exemplo aqui eu vou pegar segundo o eixo Z em sentido negativo, clicou em aceitar, o software faz o lançamento dessa carga. Para você visualizar essa carga, ali na janelinha de hipótese vista, troca para a hipótese que você acabou de fazer o lançamento da carga. Feito isso, ele vai apresentar para você a carga que ele introduziu. Às vezes a carga é tão pequenininha que, lembrando, você vai precisar aumentar a hipótese de carregamento para sim, pela escala, você conseguir visualizá-lo. Agora que eu aumentei, essa hipótese de carga permanente, ela está numa corzinha cinza. Deixa eu só mudar a cor do fundo aqui, para ficar melhor de você visualizar, Tá. Então, criei um contraste ali e eu consigo visualizar que ele lançou uma carga distribuída de 0,012 toneladas por metro na terça. Então é uma carga que eu posso fazer um lançamento de carga na minha barra. Volto a repetir, menu configurações, unidades. Você pode trabalhar com o sistema de unidade, o SI. Ao trabalhar com o SI, você não precisa se preocupar em fazer a conversão. O software automaticamente já converte para você do sistema de unidade do valor que estava em tonelada para o quilonewton. Então você não precisa nem se preocupar em relançar. Ele automaticamente já faz a conversão. Ele tem a calculadorazinha para fazer a conversão. Então vamos retornar a trabalhar no MKS. E vamos retornar a cor do fundo para o cinza. E vamos diminuir essa escala novamente para não ficar muito poluída. Eu sempre trabalho com escalas bem pequenas para não ficar poluído aqui no treinamento. Então eu fiz um tipo de lançamento, o lançamento de carga na barra. Notem que uma vez que você fez o lançamento de carga na barra, ao acessar aqui, carga, o software habilitou outras 3 opções. Então, já que você introduziu uma carga na barra, você pode eliminar essa carga, você pode apagar. Você pode editar a hipótese de carregamento, você pode trocar a hipótese. E você pode editar o valor da carga, a direção e sentido pelo editar carga na barra. Lançou uma carga na barra, você pode apagar essa carga, que é pelo eliminar. Você pode editar essa carga
E você também pode fazer a edição apenas da hipótese de carregamento. Vai ficar à sua disposição o editar. É só clicar na barra, ó, e você pode editar. Você tem o editar hipótese. É só clicar na barra que você deseja e editar a hipótese. E você tem o apagar, caso você queira excluir essas cargas na barra. E aí você pode fazer a simulação que você desejar, da maneira que você desejar. Se você tiver uma carga, que essa carga vai ser lançada ao longo da barra, pontual na barra, distribuída numa faixa, as opções de introdução de carga na barra ficam aí para você utilizar. Notem que o software também tem uma outra opção, chamada geração das cargas de peso próprio. Lembra que eu falei que toda a parte de peso próprio da barra o software já leva em consideração? Porque ele já tem automaticamente a geração de carga de peso próprio feita. Agora, se você quiser eliminar o peso próprio de uma barra, você pode fazer pela geração das cargas de peso próprio. Então você, por exemplo, eu não quero levar em consideração o peso próprio de uma determinada barra. Você pode eliminar por esse botãozinho aqui, ó, o geração das cargas de peso próprio. É bem simples trabalhar com a geração das cargas de peso próprio. Basta você clicar em geração das cargas de peso próprio, habilitar em desativar. Notem que se você depois quiser ativar de novo, ele vai trazer a opção para você ativar. Seleciona, ó, vamos pegar aqui, ó, uma vista da água esquerda, da lateral, acho que fica melhor. Vista da lateral esquerda. Ó. Então, imagina que eu quero desabilitar o peso próprio de alguma barra. Então, lembrando, a hipótese de peso próprio é a que está em amarelinho. Eu quero desabilitar. Entra lá em carga, geração das cargas de peso próprio, desativar, clique em aceitar e é só selecionar as barras que você quer tirar, ó, o peso próprio. Quando você selecionar e confirmar com o botão direito, ele já tira o peso próprio. Se tiver ativo a opção, ó, principalmente, né, a opção de mostrar ou ocultar incidências, ele já mostra a informaçãozinha, ó. Ele te mostra aqui, ó, foi desativado a geração automática das cargas de peso próprio. Então, ele já diz, ó, você não está levando em consideração o peso próprio para essas barras. E é legal que ele te mostra, né, até o botãozinho I ali, né, a informaçãozinha aí. Eu consigo até ver que eu tenho um pedacinho de barra bem pequenininho ali. Eu vou até consertar ele aqui, ó. Olha só que detalhe interessante. O nó saiu um pouquinho. Nó mover. Vamos mover esse cara para cá. Pronto, olha lá. Nada como habilitar os recursos do software, né? Pronto, olha lá. E vamos desabilitar de novo a carga, geração das cargas de peso próprio e desativar essa carguinha. Pronto. Então todo mundo que está com esse izinho aqui, ó, já não está mais em amarelo, ou seja, não está mais com a carga de peso próprio sendo levada em consideração. Então você pode ativar ou desativar a carga de peso próprio. Fica ali a seu critério, né? Às vezes você quer fazer algum tipo de simulação e você queira tirar a carga de peso próprio. Isso é, às vezes, algum tipo de consideração, de simulação que você queira fazer. Isso pode ser interessante na hora de você trabalhar com o software e ele traz essa possibilidade de habilitar e desabilitar a carga de peso próprio. Uma vez que você visualizou essa opção de introdução de carga de peso próprio, vamos continuar aqui com as opções do menu de cargas. Ó. Menu carga. Nós temos uma opção, né? Já que o software é um software de nós de barras, nós temos a introdução de carga no nó.
Então, às vezes, você tem algum tipo de equipamento, você tem algum tipo de carga, algum tipo de elemento que vai estar apoiado praticamente em cima do nó, ou vai estar em cima do nó, e você quer levar em consideração, lançando essa carga, ou o peso do equipamento, ou algum tipo de opção que vai estar pendurada, ou até mesmo apoiada num determinado nó, você pode introduzir a carga, o peso desse elemento, desse equipamento, pelo introduzir carga no nó. O software é um software de nós e barras, então é claro que ele vai trazer uma opção também para você fazer a simulação de carga no nó. Nada mais justo, né? Claro que, diferentemente de introduzir cargas em barra, a introdução de carga do nó é muito mais simplificada. Você só vai conseguir fazer o lançamento de carga no nó, cargas pontuais. E ele só vai levar em consideração o eixo global da obra. O nó não tem eixo local, então é uma carga mais simplificada. Ao clicar em carga, introduzir carga no nó, basta selecionar o nó que você quer fazer a introdução, ou pode até selecionar mais de um nó e fazer o lançamento da sua carga. Eu vou pegar aqui, dois nós da minha estrutura. Vamos supor que eu vou ter um equipamento que vai estar pendurado em dois nós do meu pórtico da frente. Então eu vou selecionar, no meu caso aqui, o nó, esse nozinho aqui, selecionei, e vou selecionar um outro nó aqui, Pronto, selecionei dois nós. Poderia selecionar só um, poderia selecionar quantos nós eu desejo. Fez a seleção do nó, então tenho esses dois nós aqui, selecionados. Confirmo com o botão direito do meu mouse e ele vai trazer a possibilidade de eu introduzir a carga nesse nó. Basta selecionar a hipótese de carregamento. Se eu não me engano, eu criei uma hipótese para um equipamento. Então, hipótese 2, equipamento. E eu vou dizer que esse equipamento pesa 1 tonelada. Só que ele vai estar distribuído entre esses dois nós. Então vai ser 0,5 toneladas no nó 1 e 0,5 no nó 2. Somando vai dar 1 tonelada. Então introduz, escolhe primeiramente a hipótese, informa o valor e depois, a partir do eixo global da obra, determina a direção e sentido de aplicação da carga. Notem que você tem praticamente as mesmas opções, incluindo o vetor, para fazer a introdução dessa carga. Direção segundo o eixo Z em sentido negativo. Clique em aceitar. Lembrando, para você visualizar a carga, não esquece de habilitar a hipótese que você acabou de selecionar. E aí você vai visualizar o valor da carga. Uma vez que você introduziu, aí novamente você vai poder editar a carga no nó, editar a hipótese de carga no nó, eliminar a carga no nó. Então você pode apagar, editar a hipótese e editar a carga no nó, o valor que você desejar. Basta apenas você selecionar o nó e fazer a edição que você desejar. Pronto. Então editei. Em um está 1 tonelada, no outro está 500 kg, 0,5. Então você edita da maneira que você desejar. E veja, uma carga no nó. Aliás, tem muita gente que gosta, né, principalmente de fazer treliças, de fazer simulações de treliça, de lançar as cargas nos nós, para visualizar depois tração, compressão. Principalmente quando a gente calculava na mão, né? Era muito comum a gente fazer isso, treliça, quando se calculava na mão, ter as cargas nos nós. Treliça plana, né? Era bem mais simples às vezes fazer alguns tipos de simulações colocando essas cargas pontuais no nó.
Mas ainda bem que nós temos software agora, né? Não precisa mais calcular treliça na mão. E você consegue, ó, visualizar a carga que foi introduzida. O nó não tem peso próprio, então não dá para desabilitar a hipótese, não dá para desabilitar o peso próprio do nó, porque o nó, na verdade, é um elemento de cálculo que a gente usa. Não é um elemento estrutural, um elemento computacional aqui que a gente vai levar em consideração, na verdade, para a transmissão dos esforços. Nós temos também, então nós já visualizamos o carga na barra. Nós já visualizamos o carga no nó. E nós temos duas opções de cargas que são bem interessantes. Porém, uma praticamente depende da outra. O introduzir carga no pano, ao término da introdução do pano, ele vai pedir o valor da carga superficial. E se você usar o introduzir carga superficial, ao término da carga superficial, ele pede para você criar o pano. Então, praticamente, elas são idênticas. Mas vai existir diferença? Sim, eu vou comentar ao longo do lançamento. Mas elas são parecidíssimas. E lembrando, uma está ligada à outra. O que é o pano? O pano é um elemento computacional, um recurso computacional que cria uma região onde quem faz parte, quem está abaixo dessa região criada por você, recebe uma carga. É claro que você tem a possibilidade de desativar quem recebe essa carga. Então, imagina que eu tenho um pano, só que embaixo desse pano tem determinadas barras que eu não quero que receba essa carga. Porque são barras que não vão receber carga. Um exemplo, o tirante não recebe carga, as minhas agulhas, as minhas correntes não recebem carga. E é claro que o software vai permitir que eu selecione essas barras e desative a atribuição dessas cargas. É este recursozinho aqui, ó, o ativar, desativar a atribuição de carga superficial. Você pode desabilitar barras ao qual você não queira que receba as cargas que venham do pano ou as cargas superficiais. Quer ver um exemplo? As minhas agulhas e as minhas correntes. Elas são barras que trabalham a tração, elas vão travar as terças. Elas dificilmente recebem carga. Aliás, elas não vão receber cargas, elas não são dimensionadas nem mesmo para receber essa carga. Então o ideal é que você desative a atribuição de cargas superficiais nela. Então eu vou começar antes de lançar a carga, selecionando quem eu não quero que receba essa carga pelo botão desativar, ativar a atribuição de carga superficial. Quando eu clicar nesse recurso, notem que todos... Deixa eu só desativar aqui o comando para melhorar um pouco a visualização. Ó. Então, quando eu entro em carga, ativar, desativar, atribuição de carga superficial, notem que os perfis de tirante já estão pontilhados. Ou seja, você pode até querer introduzir carga nele, mas o software não vai deixar. Eles não servem para receber carregamento. É por esse motivo que eles estão pontilhados. Agora eu quero selecionar as agulhas, as correntes, porque eu também não quero que elas recebam cargas. Então, ó, clica nelas, ó, seleciona elas, confirma com o botão direito, elas vão passar a estar também tracejadas. Ou seja, elas a partir de agora também não recebem cargas superficiais. Ou seja, se você precisa jogar um pano na lateral para fazer a simulação que você desejar, carga de vento,
carga de fechamento, o que você precisar. Essas barras aqui não vão receber essa carga, porque você está desativando, você fez esse tipo de seleção. Então elas não vão receber esse tipo de carregamento. Então você consegue já visualizar, ó, que o software permite que você faça esse tipo de configuração. Então todas as barras que não vão receber esse carregamento, você tem, ó, essa possibilidade de fazer esse tipo de seleção. Então quem não recebe essas cargas tem que ter esse tipo de configuração. Você tem que ter este cuidado para fazer com que essas barras realmente não recebam essas cargas, porque elas não são dimensionadas para esse tipo de situação. Então, estou fazendo isso e confirmando. Então você vai fazer, né? Eu costumo fazer isso nas minhas agulhas, nas minhas correntes, nas minhas barras que só trabalham a tração. Eu desativo esse tipo de opção, tá? Então, como exemplo, eu peguei aí a lateral esquerda e também a água esquerda. Então, você já vai ter aí algumas barras como exemplo tracejadas na minha obra. Uma vez que você fez isso, agora você pode fazer o lançamento de carga numa determinada área. Você pode escolher fazer por pano, ou se você quiser, você pode fazer por carga superficial. Vai haver diferença entre elas? Sim, há uma diferença entre elas e a gente vai comentar a partir de agora. Então, toda vez que você quer que uma barra não receba uma determinada carga, lembrando, ó, carga, ativar, desativar, você pode selecionar, ó, essas barrinhas e elas não vão receber, elas ficam, ó, tracejadas. Se você voltar, ó, e clicar nelas novamente, elas voltam a ficar, ó, sem estar tracejadas. Então você pode ativar e desativar. Vamos pegar aqui a minha lateral esquerda e vamos fazer uma simulação de uma carga que eu vou introduzir por pano. Então vamos entrar no recurso. Eu vou até fazer um zoom aqui melhor nessa minha lateral, para ficar melhor aqui visualmente na tela. E vamos utilizar a carga introduzir pano. E depois a gente faz um exemplo com introduzir carga superficial. Vamos começar, ó, menu carga. E eu vou começar por introduzir panos. Este comando é um comando interessante. Ó. Entra no menu carga, introduzir pano e você vai ter que selecionar uma área. Eu vou selecionar a região da lateral esquerda a partir dos seus nós. Então procure pegar os nós direitinho, tá, pessoal? Se vocês quiserem dar um zoom, tá? É até o ideal. Ó. Vai até, ó, o ponto específico e começa, ó, fazer o lançamento. Ó. Veja que eu não peguei direito. Deixa eu habilitar aqui todos os recursos de opções aqui. Ó. Deixa eu tirar também esses daqui que eu não gosto muito. E vou deixar só esses daqui. Pronto. Ó. Então eu vou pegar, ó, exatamente no ponto que eu quero. Ó. Nó 1. Vou clicar lá. Ó. Nó 2. Como é uma ferramenta, né, um recurso que requer precisão. Nó 3. No meu caso terá o nó 4. Quando você chegar no último nó, não precisa ir e clicar no último nó. Aliás, ele nem vai permitir que você pegue o último nó de novo. Ó. Você pode até tentar clicar, mas ele não vai deixar. Então, quando você chegou no penúltimo nó, você vai, para confirmar essa região, clicar com o botão direito do seu mouse. Ao clicar com o botão direito do seu mouse, ele abre a janelinha Selecione a direção de distribuição para carga superficial
atribuída ao pano? Olha que pergunta interessante. Ele vai te pedir aqui para você selecionar uma direção para a distribuição dessa carga. Por mais que você lance uma carga por metro quadrado, o software, nas opções de cargas superficiais, ele sempre vai lançar essa carga em uma única direção. Ela não será distribuída nas duas direções. Ela será apenas unidirecional. O que você quer dizer com isso, Wagner? Vamos fazer um exemplo aqui, né? Pela seção de desenhos horrorosos. Então, vamos aqui abrir. Imagina que eu tenho, ó, isso aqui é a minha lateral esquerda do meu pórtico. Eu selecionei lançar uma carga por metro quadrado, uma carga por área, uma carga por pano. Mas o software ele vai distribuir essa carga não nas quatro direções, ou seja, não é essa barra, não é essa barra e essa barra e essa barra ao mesmo tempo que vai receber essa carga. O software vai pedir para eu selecionar uma direção. Ao selecionar uma direção, as cargas que são as barras que são perpendicular a ela que vão receber a carga. Então imagina o seguinte: você viu lá que eu tenho uma lateral, eu tenho alguns pilares aqui, né? Ó, só para a gente dar de conta que isso aqui são pilares, tá? Não é os mais bonitos do mundo, mas você vai ter uma ideia aí, ó, que na lateral ali tem a visualização de alguns pilares. Pronto, ó. Não está muito bem feitinho, mas eu vou tentar dar uma melhorada aqui, ó. Pronto, vamos apagar isso aqui, ó. Pronto. Ó, então é a lateral lá, tá? A lateralzinha. Então ele vai pedir para eu selecionar uma direção. Se eu selecionar a direção, por exemplo, uma determinada direção, a direção do eixo X, eu seleciono essa barra aqui, ó, essa barra como referência. Todas as que estão perpendiculares que vão receber a carga. Se eu já selecionar essa daqui, todas as que estão perpendiculares é que vão receber a carga. Bom, por quê? Porque o software só vai distribuir a carga em uma única direção. Ele vai fazer isso, ó. Ele vai distribuir nesta e nesta direção. Opa, peguei a seta errada. Quero esta seta. Então, ó, dependendo da barra que eu pegar, essa vai ser a distribuição. Então, se por exemplo eu selecionar esta barra aqui de baixo, ó, selecionei essa barra, a direção vai ficar desse jeito. E as barras que serão carregadas serão as barras perpendicular a ela, porque as cargas são unidirecionais, apenas em uma direção. São cargas lançadas por metro quadrado que o software vai transformar, vai fazer a conversão em cargas lineares e vai carregar as barras apenas em uma direção. Então, lembra desse desenho e lembra da simulação que eu vou fazer agora, ó. Selecione a direção de distribuição da carga. Perfeito. Clico aqui em aceitar. E como eu comentei, ó, você pode selecionar esta direção, pegando como referência este extremo ou este extremo aqui. Ou você pode pegar esta direção, pegando por este extremo do pano ou por este extremo do pano. Eu vou pegar realmente, ó, esta direção. Então lembra lá da minha imagem. Cliquei. Ao clicar, confirma com o botão direito. E olha o que ele me trouxe, ó. Ele me traz a direção da distribuição. E lembrando, então, quem vai receber as cargas? As barras que estão perpendicular a essa direção.
Wagner, depois se eu precisar trocar, eu posso? Pode. Existe o modificar a direção de distribuição da carga do pano. Olha uma outra informação importante, ó. Ele traz aqui, ó, o sentido positivo da cortante é entrando no pórtico, ó. Sentido positivo da cortante é entrando no pórtico. Se você tiver alguma carga que você queira na outra direção, na direção contrária, basta nesta carga colocar o sinal negativo, ele vai colocar a carga no outro sentido. Criei o pano, selecionei a direção de distribuição para esta carga, o software me abre a possibilidade de introduzir a carga no pano. E essa carga será uma carga distribuída. Essa carga é uma carga distribuída numa área. E ela pode ser variável com a altura. Então você pode ter cargas variáveis. Imagina que você quer fazer a simulação de um empuxo de terra, alguma coisa, sei lá, algum tipo de variação de carga que vai variar. Você pode fazer uma carga que vai variar com a altura. Se você tiver uma carga uniforme, ele também vai permitir que você lance uma carga uniforme. Uma das grandes diferenças de lançamento de carga no pano, ele vai permitir que você faça em cima de um mesmo pano mais de uma hipótese de carregamento. Então, por exemplo, criei esse pano aqui da lateral. Nesta lateral vai bater a pressão do vento. Então eu posso fazer já uma introdução da pressão do vento. Então eu clico aqui, ó, no sinal de mais. Seleciono a hipótese da pressão do vento. Por exemplo, é o vento na direção Y. Então vou pôr aqui, ó, vento em Y. Vento em Y. Porque é a direção Y, né? Ó. Pode ver aqui pelo eixo global da barra. Então escolho ali a minha hipótese. Ó. Vento em Y é uma pressão que vai ser positiva e é só entrar com o valor da pressão do vento. Então vou pôr aqui, ó, 0.032. Então eu introduzi, vai ser uma pressão de vento nessa lateral. Nessa lateral eu também queria introduzir já o peso do fechamento da lateral. Então eu posso vir aqui, ó, sinal de mais, peso, hipótese do peso do fechamento da lateral, valor do peso do fechamento da lateral. Eu vou trabalhar com o mesmo valor do outro lá, 0.012. Pronto, vai ficar um pouquinho maior. Então você pode ir introduzindo no mesmo pano mais de uma hipótese de carregamento. O software não permite introduzir um pano sobre o outro. Então não tem como você fazer a sobreposição do pano. Então a partir de agora eu selecionei a área, introduzi as hipóteses e os valores das cargas e clico em aceitar. Lembrando, né, que o software ele não vai fazer o cálculo da carga de vento. O cálculo da carga de vento será feito apenas pelo módulo de gerador de pórtico. Quando você está aqui dentro do software e você não tem o módulo de gerador de pórtico, você tem que calcular a parte o vento e vai lançar a carga de vento. O gerador de pórtico, sim, é um módulo que vai te permitir fazer o lançamento do galpão e também introduzir a partir dos recursos do próprio software uma possibilidade de introdução e já de cálculo da sobrecarga de vento. Fez a introdução desta carga, lembrando, né, você pode visualizar a carga. Entra no menu Carga, Hipóteses vistas. Escolhe a hipótese que você quer visualizar. Eu quero visualizar a hipótese de vento. Clicou em aceitar. Ele apresenta para você, ó, as barras que estão recebendo a carga de vento. Eu vou dar uma aumentada na escala, né, para ficar melhor de vocês visualizarem essa hipótese aqui, ó.
Vamos ampliar aqui em 50 vezes. Aí, ó, pronto. Ficou melhor de vocês visualizarem as cargas que foram introduzidas. Veja que ele respeitou a seleção das barras que eu não queria que recebesse essa carga. Ele fez e só lançou nas outras barras. Mas Wagner, mas eu queria que as cargas fossem lançadas nas terças. Se você quer que as cargas sejam lançadas nas terças, a gente pode modificar a direção da distribuição da carga. Entrando no menu Carga, você vai encontrar o Eliminar Pano. Você pode apagar o pano. Você pode alterar o pano, mover as extremidades, modificar a direção da distribuição da carga, ou até mesmo editar a carga sobre o pano, editar os valores da carga sobre o pano. Vamos primeiramente modificar a direção da distribuição, para você ver como é simples. E aí a gente vê a diferença. Modificar a direção da distribuição da carga. Clica na opção, vai lá e seleciona o pano. Seleciona o pano. Clica no pano. Cliquei. Agora é só selecionar, só modificar. Selecione lá uma outra direção. Eu vou pegar ali, aquela direção do pilar ali mais à esquerda. Clicou. Pronto, ele alterou a direção. Olha, você já visualiza a seta na outra direção. Quando você edita a direção, olha o que ele vai fazer então. As cargas que estavam numa determinada direção vão ser alteradas. Então todas as barras agora que estão perpendicular a essa direção que vão receber a carga. Carga, hipótese vista. E você já visualiza que ele alterou, fazendo o lançamento da carga agora na outra direção. Então o pano permite que você tenha esses tipos de variações no momento que você trabalha lançando as cargas no seu pano. Tá? Então você pode modificar a direção. É bem simples. Seleciona o pano e clica na direção que você deseja. Pronto, você faz a alteração. E aí, uma vez feita a alteração, você já tem a carga distribuída na determinada direção que você quer. Isso é um lançamento de carga sobre o pano. Como eu comentei, também dá para fazer uma carga, dá para fazer o lançamento de uma carga superficial. Não sei se você reparou, assim que eu terminei de introduzir o pano, ele me pediu uma carga superficial. Agora notem que ele vai fazer a mesma coisa. Assim que eu acabar de lançar a carga superficial, ele vai pedir para que eu crie o pano. Tá? Eu vou pegar aqui a lateral direita como exemplo, tá bom? Mas para servir de exemplo aqui, lembrando que você também pode selecionar na lateral direita para carga distribuída quem você quer ou não que receba essa carga. Então, carga, ativar, desativar. Você pode escolher quem que você quer que não receba esse tipo de carregamento que eu vou fazer distribuído. Então, a mesma coisinha que nós fizemos para o pano pode ser feito para a carga distribuída, porque afinal de contas, ao término da introdução da carga distribuída, ele vai gerar o pano. Notem que o recurso vai ser bastante parecido. Então vamos lá, para o menu Carga, Introduzir carga superficial.
Clicou em carga, introduzir carga superficial, mesma coisa, você vai ter que selecionar uma área para introduzir a carga superficial. É como se você estivesse criando o pano. Então vamos começar? Vou pegar esse nó aqui. Vou pegar o nó ali de cima. Vou pegar aqui o próximo nó na frente. E vou finalizar com o nó aqui de baixo. E aí, lembrando, você não precisa fazer o que? Você não precisa ir e dar o último ponto lá embaixo. É só fazer o que? Confirmar com o botão direito do seu mouse. E aí, ó, diretamente ele já abre aqui para mim, ó, a ferramenta de introduzir carga superficial. Ele me mostra, ó, a direção da cortante positiva. Imagina que eu quero fazer um lançamento agora do vento em menos Y. Porque eu estou ainda no sentido Y. Então eu vou fazer o lançamento lá. Hipótese. Hipótese de menos Y. Menos Y. Então você escolhe a hipótese. A carga aqui pode ser variável com a altura ou uniforme. Então, primeira coisa que você faz, a hipótese, se ela é uniforme ou variável, e o valor. Lembrando que se ela for em sentido contrário ao que está sendo apresentado aqui, basta colocar o sinal de menos na frente, ó, menos 0,032. Então, você vai ter a introdução de uma carga em outro sentido, no sentido diferente do que está sendo apresentado. Então, por isso que eu coloquei o negativo. Olha uma diferença, né? Lá no pano, você podia colocar mais de uma carga. O software permitia que eu colocasse, por exemplo, a carga relacionada ao fechamento da lateral. Ele permitia que eu colocasse o vento. Aqui não. Você escolhe uma única opção e lança. Não tem a possibilidade de criar mais. Então, às vezes, a simulação pelo pano é melhor. Lançar uma carga pelo pano te dá uma variação melhor de possibilidade de trabalho. Mesmo assim, eu vou usar, ó, clique em aceitar. E agora, ó, ele te faz uma pergunta. Deseja criar um pano associado à nova carga? Se você colocar não, ele vai pedir depois para você tirar a carga. Então você não tem muita opção. Você tem que vir aqui e colocar sim. E ele vai criar o pano para você, ó. Lembrando que uma vez que ele cria o pano, você pode modificar a direção da distribuição da carga. Ele fez numa determinada direção automaticamente. Eu quero modificar. Seleciono o pano. Seleciona a nova direção. E aí você tem as cargas introduzidas. E aí você pode introduzir todas as cargas que você desejar. Basta você lembrar das opções que o software vai te permitir introduzir. Ele permite você introduzir carga na área, carga na barra, carga no nó. E você escolhe as cargas da melhor maneira que você quer fazer o carregamento. Basta você ter a ferramenta e utilizar a ferramenta da melhor maneira possível. Uma vez que você introduziu todas as cargas, tem até a possibilidade de você ver todos os carregamentos ao mesmo tempo. Entrando no menu Carga, Hipóteses Vistas, se você habilitar aqui, ó, essa opçãozinha chamada Ver Todas, o software vai permitir que você veja todas as opções de cargas que foram lançadas, ó. Deixa eu só aumentar algumas escalas aqui para ficar melhor, ó. Carga, escalas. Vamos aumentar a escala dessas duas hipóteses aqui, ó. Essa aqui também.
Opa, é muito. E deixa eu ver. Essa daqui, né? Ó, que eu acho que eu utilizei de equipamento. Pronto, ó. Mas para vocês terem uma ideia aí, ó, de algumas cargas que já foram introduzidas. Ah, tem cargas também, cargas. Tem a carga as cargas dos fechamentos que eu também posso habilitar, né? Ó. No caso essa daqui. E no caso esta daqui. Ó, só para vocês terem uma ideia de algumas cargas que já foram introduzidas aqui na nossa estrutura. Tá? Claro, volto a repetir, é um treinamento. É mais para vocês aprenderem a utilizar as ferramentas. E aí, claro, né, ao longo da utilização do software, você se recorda da ferramenta. E ao se recordar da ferramenta, você pode visualizar a opção que você desejar. Então, existe uma outra carga, né, que é a carga na placa. A placa é um elemento que a gente lança, não é a placa de base, né? É um elemento de placa que a gente lança. Essa placa é um elemento interessantíssimo, né? Principalmente se você vai fazer algum tipo de simulação de uma placa metálica. Existe, na verdade, uma série de opções e lançamentos que você pode fazer utilizando o recurso de lâminas, né? O recurso de placas. A placa é esse elemento aqui, ó, placa nova. Então, às vezes você quer fazer um lançamento de sei lá, você quer simular, por exemplo, uma laje de concreto, você quer simular um piso feito por uma chapa metálica, né? Então, o software tem a possibilidade de fazer o lançamento desses elementos de placas, né? E essas placas elas são discretizadas por elementos finitos de triângulo, proporcionando lá a rigidez axial, né, o esforço de membrana, e também a rigidez, a flexão, o esforço mesmo de lâmina ou de placa. É uma opção bem interessante. Se você quiser aprender a fazer aí um lançamento de placa, eu aconselho lá, talvez vocês assistirem um dos meus vídeos. Então fica aí como sugestão, vai aparecer como sugestão esse vídeo do mezanino, para você aprender a fazer o lançamento da placa, para você aprender a fazer o lançamento das cargas na placa. As placas podem ser de concreto, podem ser de aço, podem ser de um material genérico. O que é importante primeiramente falar sobre a placa? O software não dimensiona a placa, mas ele vai dar toda a parte dos esforços dessa placa. Então fica aí como sugestão assistir o vídeo no meu canal do YouTube aí de mezanino para aprender a fazer o lançamento, até para ter uma ideia de lançamento de outros tipos de perfis para mezaninos e também dessas placas, às vezes para fazer uma simulação relacionada à parte, por exemplo, de uma laje, de um piso metálico, tá? Ele ainda não tem chapa corrugada, mas se você usar lá as opções genéricas, talvez dê para você fazer um piso wall, algum tipo de simulação, tá bom? Lembrando que toda vez que você lança uma carga numa barra, ou o software lança uma carga numa determinada barra, a distribuição ela é automática. Né? Então significa o quê? Vamos pegar aqui só a minha lateral. Vou voltar a visualizar aqui a minha lateral, dando uma ideia aqui na lateral e na água, principalmente na água esquerda. Vamos só habilitar a hipótese de vista do fechamento da cobertura. As cargas que estão na terça, então qual que é a ideia aqui do software? A carga que vai para a terça, ela vai depois para os apoios dessa terça. Quem é o apoio da terça? Os banzos. Tá? Então, fez o lançamento de carga na terça, ela vai para o nó, do nó ela vai para o banzo, do banzo ela vai para o apoio do banzo,
que vai para o pilar e chega até o nó com vínculo com o exterior. Então essa é a ideia. Sentido gravitacional normal, o software vai fazer a distribuição. Lançou uma carga na terça, a carga vai para o banzo, do banzo ela chega e distribui na treliça, da treliça ela dá um jeito, vai para o pilar, do pilar ela distribui, ela chega no nó com vínculo com o exterior, do nó com vínculo com o exterior você visualiza a reação, tá bom? Normal, distribuição, porque é um software de nós e barras, tá? Então, mais para vocês terem a ideia de como vai ser a distribuição e a simulação. Vamos fazer o seguinte, vamos salvar, né? Porque não é só Jesus que salva. Vamos voltar aqui, ó, criar um backupzinho. Arquivo salvar como. Agora vai ser o backup número 3. Tá? Como ela já tem carga, né? A gente até conseguiria já fazer o dimensionamento, fazer o cálculo da estrutura. É um cálculo aí até que vai ser bastante rápido. Antes de fazer o cálculo, deixa eu comentar sobre dois recursos aqui do software que são bastante interessantes. Um deles eu já até apresentei, já dei uma ideia mais ou menos de uma visualização, que é a da flambagem. A flambagem é importantíssima, né? O software ele tem um valor padrão para a flambagem, que a gente até já visualizou essa opção de flambagem. E claro, é interessantíssimo você fazer a análise das opções de flambagem. O software vai trazer uma ferramenta que vai permitir que você introduza as configurações dos comprimentos de flambagem. Vamos dar uma visualizada nessa ferramenta de flambagem, que é uma ferramenta, né, que ela vai pegar como referência o eixo local da barra. Eu vou pegar como exemplo o meu pilar. Tá vendo o meu pilar aqui, ó? Esse meu pilarzinho aqui eu vou pegar como exemplo. Então, qual que é a ideia primeiramente da ferramenta? A ferramenta de flambagem ela já tem um valor pré-definido. Ela tem um padrão. Se você entrar aqui no menu, ó, menu barra, flambagem. Ao entrar aqui no menu barra flambagem, notem que todas as barras, menos o perfil de contraventamento, tem um valor. O valor de 1. Todas estão com o valor 1. Ó, vou parar até o cursor do mouse em cima aqui, ó, de uma, e você visualiza. Ó. Flambagem. No plano XY, 1. No plano XZ, 1 também. Todas as barrinhas, menos, né? Todas as barras que não são tirantes, têm esse valor padrão informado. Tá bom? Então, ela já vem com um valor pré-definido. Porque se você... porque ele precisa desse valor. Né? O software vai precisar desse valor para fazer a simulação. Se você vai seguir esse valor ou não, aí já é uma escolha sua. Mas o software, para conseguir fazer o cálculo, para fazer os dimensionamentos, ele precisava ter um valor, um padrão, para ele conseguir calcular. Então foi escolhido um valor de flambagem de X, do eixo XY e do eixo XZ igual a 1. Se está certo ou está errado, aí cabe ao utilizador fazer a análise. Eu vou selecionar aqui primeiramente, né, uma barra para a gente visualizar a ferramenta. Você já visualizou a ferramenta uma vez. Lembra todas as barras que a gente queria que trabalhassem a tração? A gente já visualizou esse tipo de comando. Mas a gente vai visualizar agora um pouco mais a fundo. Então o importante é sempre você visualizar o eixo local da barra. Seleciona a barra. Notem que no topo da janela ele traz essa visualização. Significa que ao visualizar esse tipo de informação, os eixos de coordenadas representados nesse desenho
correspondem aos eixos do sistema de coordenada local da barra. Então significa que nós vamos levar em consideração o eixo local da barra. Então ele vai ter um plano XY e ele vai ter um plano XZ. O plano XY é como se fosse o plano da lateral. Olha aqui, ó. Plano da lateral. O plano XZ é o plano da frente do pórtico. Ou seja, se ele flambar no sentido da lateral e se ele flamba no sentido da frente. Então, por isso, as duas opções. Plano XY, plano XZ. Você já conheceu o botão não considerar flambagem, que é o beta igual a zero. Uma vez que você trabalha com o beta igual a zero, o software não vai fazer a verificação da flambagem. Além do beta igual a zero, o software já tem algumas opções pré-definidas que você pode utilizar. Como, por exemplo, para barras biengastadas, o beta igual a 0,5. Para barras ao qual um dos extremos é engastado e o outro é apoiado, beta igual a 0,7. O padrão do software, barras biapoiada, beta igual a 1. Para barras em balanço, beta igual a 2. E você ainda tem a possibilidade de você introduzir o valor do coeficiente de flambagem, preenchendo o valor, ou trabalhando pelo LK. E ainda tem uma opção do cálculo aproximado, que o software calcula para você. Notem que você pode utilizar então valores pré-definidos, pode introduzir o valor de beta, porque principalmente, para as opções de cálculo de algumas opções de estrutura, se você pegar as visualizações principalmente das principais tabelas com valores dos coeficientes de flambagem, você enxerga que tem alguns valores que a gente chama de valores teóricos para cálculo. Deixa eu ver se eu consigo visualizar aqui. Isso, valores recomendados para dimensionamento. Então, como você pode ver, tem o beta igual a 0,5, que já está até predefinido no software, mas se você quiser usar um valor recomendado para o dimensionamento, então você poderia preencher com 0,65, 0,80, 1,2, que são valores recomendados para o dimensionamento. Isso aí a gente aprende quando faz, principalmente quando trabalha nos cálculos na faculdade e quando a gente trabalha com cálculos manuais. Então por isso que ele traz aquele beta igual a ponto de interrogação, porque eu posso preencher com os valores que eu achar necessário. 0,65, 0,65. Ou eu posso já selecionar entre as opções que o software me permite. Então você tem essa possibilidade dos valores pré-definidos, do beta igual a ponto de interrogação, e tem o LK. O LK é bastante interessante. Por quê? Vamos fazer um exemplo de utilização do LK. O LK a gente usa bastante quando a gente quer levar em consideração, ao invés só de um trechinho, um conjunto de barras. O que seria um conjunto de barrinhas? Um conjunto seria, por exemplo, o meu pilar. Eu posso pegar este, ainda tem um cotoquinho lá embaixo. Seleciono o conjunto inteiro. Então tudo que eu fizer agora vai estar sendo levado em consideração para o conjunto inteiro. Então também tenho que visualizar o eixo local da barra. Confirmo com o botão direito do meu mouse. Quando eu quero usar a opção de um conjunto de barras para fazer a seleção e preencher com o comprimento em metros, a gente usa o LK. O que é o LK? Quem vai me ajudar aqui na visualização do LK é o mostrar a informação detalhada, o livrinho. LK
O comprimento de flambagem LK em um perfil simples é LK é igual beta vezes L, onde L é o comprimento da barra e beta é o coeficiente de flambagem que você quer adotar. L a gente sabe, 5, e o comprimento e o coeficiente de flambagem que a gente quer adotar, a gente visualiza pelas opções, principalmente de vinculação do nó. Então vamos supor que eu queira utilizar o meu valor teórico aqui, ó, de 0,80. É o meu valor recomendado para o dimensionamento, de 0,80. Então eu pego aqui a minha calculadora, vou pegar aqui minha calculadora. Eu sei que a minha barra tem 5 metros. 5 vezes 0,80 é igual a 4. Então eu venho aqui no LK e preencho para o conjunto de barras que eu estou levando em consideração, comprimento de flambagem igual a 4. Então eu posso fazer a utilização do LK. E aí ele vai levar em consideração isso para o conjunto de barra. Então você tem uma variação grande de trabalho. E o software também ainda te permite, você pode utilizar o cálculo aproximado de flambagem. O cálculo aproximado de flambagem, o software vai se basear em fórmulas comumente aceitas, cuja aplicabilidade está limitada a estruturas sensivelmente ortogonais, é o nosso caso. E posteriormente ele vai calcular, e claro, posteriormente você deve indicar seu critério se a estrutura é deslocável ou indeslocável. O que é uma estrutura indeslocável? É uma estrutura que a gente que ela não vai ser móvel, que você não vai deslocar ela sempre de um ponto ao outro. Nossa estrutura é uma estrutura indeslocável, onde ela vai ser executada, a gente pretende que ela fique lá. Ela é uma estrutura indeslocável. Tá? Agora, se existem estruturas que são deslocáveis, estruturas móveis, indica-se como estruturas móveis ou estruturas deslocáveis. E aí o software pode calcular para você a partir das vinculações. O software leva em considerações as vinculações. Então, eu quero que o software calcule para mim a flambagem. Então vamos supor aqui que eu vou pegar um outro pilar aqui e vou deixar ele calcular para mim a flambagem. Então, eu seleciono a minha barra. Deixa eu selecionar aqui minha barra. Dar um zoom aqui para melhorar, Pela internet fica bem ruim de visualizar, mas vou selecionar aqui, ó. Então eu posso pegar, eu quero esta, o outro trechinho ali e peço para o software calcular, indicando os nós indeslocáveis ou deslocáveis. E aí ele calcula para mim e ele já me informa os valores para XY e para XZ. Então ele tem também uma ferramenta, uma calculadora de flambagem. Então lembrando, você pode trabalhar com os betas pré-definidos, você pode trabalhar com o beta de valores recomendados para cálculo, você pode pedir para o software calcular, você pode calcular o comprimento. Então são opções e você ainda tem até a opção de desabilitar algum tipo de configuração. Tá? O que é importante? É importante você saber que existe um valor pré-definido igual a 1 e você tem que verificar se esse valor tem que ser ou não alterado. Tá? E aí você faz as configurações a partir das ferramentas que você quiser para fazer os seus dimensionamentos. Tá? Eu gosto bastante de fazer uma parte de configuração, pegar, visualizar as barras, trabalhar principalmente para fazer as verificações. Ou se você quiser, você até pode selecionar e pedir para o software calcular. Mas o ideal é que você sempre realmente verifique as opções,
e faça as verificações. Porque o beta igual a 0,1 nem sempre é a melhor opção para se trabalhar. Às vezes é interessante sim você fazer uma análise ou pedir para o software analisar. Claro, não serão todas as estruturas que a gente vai ter esse tipo de possibilidade. Tá? E aí veja que o software tem sim a calculadorazinha e ele vai calcular a partir das opções, né, que forem informadas. E não é uma calculadora simples. Por exemplo, eu acabei de fazer uma introdução. Se eu modificar qualquer tipo de vinculação do nó ou articular, por exemplo, o extremo da barra e voltar a pedir para ele informar, veja que ele vai levar sim em consideração. Então, ele vai sim calcular a partir das opções. Só de ter alterado ali, ele já fez a alteração do cálculo. Então ele leva, sem sombra de dúvida, toda a parte de vinculação, de extremidade, articulada ou não da barra em consideração. Tá? Então se você tem dúvidas, talvez em determinados casos você consiga utilizar o cálculo aproximado. Mas o ideal sim é você fazer as configurações de flambagem. Não deixar o padrão do software, porque o padrão do software, né, é como se fosse a pior hipótese. Só não é pior do que o balanço, mas é a segunda pior hipótese. Por quê? Porque o software é um software que vai procurar, né, ser conservador, vai procurar utilizar as piores opções para cálculo, então para ele ser conservador, a favor da segurança. Mas você como calculista, você como projetista, nada, aliás, é o ideal que você faça esse tipo de introdução. Tá bom? Vamos salvar aqui de novo a minha estrutura e deixar a estrutura aí com as opções selecionadas. Então o ideal seria a gente fazer toda a parte de retirar, colocar flambagem igual a 0 para todas as nossas agulhas e corrente, depois fazer toda uma parte de análise, né? Articular os extremos, depois analisar também o que a gente vai usar de valores de flambagem para as barras da treliça, assim sucessivamente, para deixar a estrutura preparada para a parte de cálculo.